Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou dar mais uma estratégia alternativa para se traçar diagramas de esforços internos em vigas. Essa estratégia que eu vou mostrar para vocês é muito interessante para a gente entender um pouco o comportamento de uma viga, e sua aplicação é extremamente apropriada quando a gente está tentando resolver estruturas hiperestáticas pelo método das forças. Então quando vocês forem aprender a resolver estruturas hiperestáticas, que vocês vão fazer isso na próxima disciplina, e forem aprender o método das forças, é interessante que vocês tenham habilidade para resolver estruturas com essa estratégia que eu vou mostrar para vocês. Bom, então quando nós temos estruturas com diversos tipos de carregamento, né, ou seja, em que há muitos trechos com equações diferentes para descrever o comportamento dos esforços, usar aquele método das seções a um ponto X para obter a equação pode não ser tão vantajoso. O trabalho numérico envolvido é extremamente dispendioso. E aí, nesses casos, a gente pode adotar essa abordagem de decompor uma viga qualquer em várias vigas biapoiadas, porque aí nós teremos trechos cuja solução já seja conhecida. Para tanto, antes a gente só precisa, obviamente, conhecer as reações de apoio, afinal a gente precisa de todas as ações externas para poder identificar as ações internas, as reações internas, e também nós precisamos obter os momentos nas seções de transição das equações. Isto é, obter os momentos nos nós da estrutura. E o que é que vai caracterizar um nó? É um ponto de aplicação de força concentrada, que pode ser decorrente de uma ação externa ou de uma reação de apoio. Uma mudança de direção na barra, no caso dos pórticos, que temos os pilares na vertical e a viga na horizontal. Então esse encontro entre a viga e o pilar a gente também caracteriza como um nó. Início e fim de um carregamento distribuído. Enfim, são pontos onde há descontinuidades na distribuição dos esforços. Sejam eles devido a uma carga distribuída que muda de intensidade, ou aplicação de forças e ou momentos concentrados, ou mudanças de direções, ou apoios. Então, esses pontos característicos da estrutura a gente chama de nó. O trecho compreendido entre dois nós, nós denominamos como elemento. Ou seja, conhecidos esses esforços em cada nós, nós podemos interpolar exatamente no interior do elemento, tendo em vista que essa barra pode ser representada como uma viga biapoiada. Mas como assim? Eu posso modelar uma estrutura, dividir uma estrutura em uma série de vigas biapoiadas? Vamos analisar essa estrutura que eu coloquei aqui do lado para verificar essa possibilidade. Percebam que se trata de uma viga biapoiada, é claro, só que esse carregamento ele não é uniforme ao longo de todo o comprimento da viga. Ou seja, entre os pontos A e B, nós temos uma carga distribuída, mas nos trechos ao lado não há carregamento. Ou seja, o nosso diagrama de esforço vai sofrer uma variação a partir do ponto A e a partir do ponto B, porque são pontos onde há uma interrupção do carregamento. Se nós quisermos aplicar o método das seções ou o método gráfico, nós chegaremos aos seguintes diagramas de momento fletor e de força cortante. Repare que, se nós tivéssemos uma viga biapoiada entre os trechos A e B, com uma carga uniformemente distribuída, e em suas extremidades estivessem aplicados momentos concentrados de valor MA e MB, na extremidade esquerda no sentido horário, na extremidade direita no sentido anti-horário, nós teríamos o mesmo diagrama que é representado entre os trechos A e B. Nós podemos observar também que se tivéssemos uma viga biapoiada entre a extremidade esquerda e o ponto A, e entre a extremidade direita e o ponto B, e nesta primeira nós aplicássemos um momento fletor no sentido anti-horário de intensidade MA, nós teríamos exatamente o mesmo diagrama de momento fletor da extremidade esquerda até o ponto A da peça como um todo. E na extremidade direita, se aplicássemos o momento MB no sentido horário, nós teríamos também o mesmo momento que é representado no diagrama como um todo. Ou seja, para que a gente possa traçar o diagrama de momentos fletores de uma viga submetida a qualquer carregamento, basta que a gente obtenha os momentos fletores nos pontos onde vai mudar a lei de variação do carregamento. Aí a gente liga esses pontos por um segmento de reta, que é representado por essa linha tracejada, e a partir dessa linha a gente pendura perpendicularmente ao eixo da viga o diagrama de uma viga biapoiada para a carga distribuída atuante. Então, daqui para cá, ó, o momento é o momento de uma viga biapoiada com carga distribuída, ou seja, QL ao quadrado sobre 8. E aí as forças cortantes que vão atuar na extremidade de cada trecho podem ser interpretados como as forças que equilibram as outras cargas, ou seja, a carga externa que atua sobre a estrutura, e os momentos concentrados de cada trecho, que foi então considerado como uma viga biapoiada independente. Então, de um modo geral, o procedimento é, primeiro,
identifica os nós da estrutura, que são pontos em que a lei de variação do carregamento muda, que são seções de transição da equação, ou seja, onde há uma descontinuidade no esforço. Então, em resumo, a estratégia é a seguinte. Primeiro, a gente identifica os nós da estrutura, que estão posicionados em seções em que há uma transição nas equações que descrevem os esforços internos. Em seguida, nós aplicamos o método da seção no ponto, ou seja, não é uma distância x, a gente corta a peça no ponto e encontra o momento fletor interno. Em seguida, nós representamos esses trechos compreendidos entre dois nós por uma viga biapoiada, e nas extremidades dessa viga a gente aplica o momento fletor interno que foi obtido num passo anterior. De posse dos momentos internos do carregamento distribuído, a gente obtém as forças cortantes aplicando diretamente as condições de equilíbrio. E aí sim, com todos os esforços nodais, a gente marca no diagrama, e aí sim, de posse desses esforços nodais, a gente traça o correspondente diagrama através de uma assimilação de cada trecho a uma viga biapoiada, cujo comportamento já é conhecido. Tendo em mente que nós vamos dividir a viga em várias barras biapoiadas, que podem estar submetidas a cargas distribuídas e estarão submetidas a momentos concentrados em suas extremidades, nós podemos desenvolver as equações para esse caso geral de carregamento. Que equações são essas? As equações que descrevem a variação do momento fletor, da força cortante, que pode identificar, portanto, onde o momento é máximo, para aquele trecho. A gente pode aproveitar também e representar já as equações que permitem obter as forças cortantes nas extremidades da barra a partir dos momentos fletores aplicados nas extremidades, bem como, é claro, a carga distribuída e o comprimento do elemento. Portanto, o nosso estudo agora será voltado para uma viga biapoiada genérica. Então vamos lá. Recapitulando rapidinho, o procedimento era: primeiro, calcula-se as reações de apoio, processo comum a todas essas estratégias que a gente tem apresentado. Em seguida, identifica os nós. Nos nós, a gente aplica o método das seções no ponto, não é uma distância x, a gente corta a peça naquele ponto específico e obtém um momento fletor. Então esse problema que eu estou analisando agora, ele parte do conhecimento dos momentos concentrados nas extremidades de cada trecho. Então, considerando que o trecho tem um comprimento L e que nas extremidades são aplicados momentos genéricos MA e MB, e eu estou adotando aqui no sentido anti-horário para ter uma convenção, para assumir que eu estou aplicando os momentos sempre no mesmo sentido. E no trecho tem uma carga uniformemente distribuída de valor igual a Q. Conhecidas essas informações, nós podemos obter as reações da viga biapoiada, que serão as forças cortantes nesse trecho. Então, para encontrar VA e VB, eu vou começar fazendo o somatório dos momentos em B igual a 0 para achar VA. Então, adotando o anti-horário aqui como positivo, nós temos MB, que é o momento concentrado, mais Q vezes L sobre 2, ou seja, mais QL ao quadrado sobre 2, mais MA, menos VA vezes L. Tudo isso tem que ser igual a 0. Portanto, VA deverá ser igual a QL ao quadrado sobre 2, mais MA mais MB, tudo isso dividido por L. Né? Então, dividindo tudo por L, o quadrado aqui morre, isso aqui fica dividido por L. Portanto, se nós conhecermos os valores da carga distribuída, do comprimento do trecho e os momentos MA e MB que foi obtido na etapa anterior de cálculo, a partir das seções, nós conseguimos achar a força cortante VA aplicando essa equação. Agora, fazendo o somatório das forças verticais igual a 0, nós conseguiremos encontrar a expressão que permite nos obter o valor de VB. VB tem que ser igual ao carregamento, que é QL sobre 2, menos VA, que é QL sobre 2 mais MA mais MB sobre L. Isto é, VB será igual a QL sobre 2 menos MA mais MB sobre L. Então agora nós também temos como encontrar VB. Ora, mas se eu quiser encontrar um valor do momento fletor em um ponto interno qualquer do elemento, ou seja, ora, se eu definir que aqui é a origem do elemento, que portanto eu posso cortar aqui uma distância x no interior do elemento, nós temos como encontrar a equação da força cortante e do momento fletor que descrevem a variação dos esforços no interior desse elemento. Então, fazendo a seção aqui, ó, nós podemos aplicar as condições de equilíbrio e obter o m de x e o v de x. Então, fazendo aqui o somatório dos momentos na seção igual a 0, tomando positivo tudo aquilo que está no sentido anti-horário, nós temos que m de x mais ma mais
Q vezes x sobre 2 fica x ao quadrado sobre 2. Menos VA vezes x tem que ser igual a zero. Logo, m de x deverá ser igual a menos qx ao quadrado sobre 2 mais VAx menos MA. Para obter a equação da força cortante, basta a gente derivar essa equação do momento, ou podemos simplesmente aplicar o somatório das forças verticais igual a zero. Então, derivando essa expressão, nós temos que V de x será igual a... O 2 passa, corta o 2 com 2, fica menos qx. Derivada de VA vezes x é VA. E a derivada de uma constante é zero. Então, essa é a equação que descreve a variação da força cortante no interior do elemento. Essas equações são obtidas aplicando as condições de equilíbrio, é claro. Mas, vejamos, se nós partimos para a implementação computacional e tivermos como obter os momentos em cada nó, a gente pode implementar essas funções porque sempre serão essas equações que irão descrever esse comportamento. Ou seja, conhecido o MA e o MB, e tendo, isso é claro, um dado de entrada, o valor do carregamento e o comprimento L, nós temos essas equações que vão descrever esse comportamento. Percebam, é claro, que se não houver carregamento Q, é só entrar nessas equações com o valor de Q igual a zero. Se não houver momento na extremidade esquerda MA, é só aplicar MA igual a zero. Então, essas equações são genéricas. Essas equações nós podemos aplicar para qualquer trecho que eu possa representar como uma viga biapoiada. Para tanto, mais uma vez, que fique claro, nós precisamos em uma etapa anterior conhecer os valores de MA e MB. E como nós conseguimos obter os valores de MA e MB? Fazendo seções nesses pontos da estrutura. Nós vamos resolver um exercício agora para deixar claro toda essa estratégia, tá bom? Então até a próxima.